O cooperativismo solidário cresce através dos seus cooperados. E conseguirmos ter pessoas com especialidade para qualificar os nossos diferenciais e as estratégias desse modelo organizacional é fundamental para nós continuarmos crescendo. Hoje temos a honra de ter conosco o Marcos Roberto Regolin, mestre em desenvolvimento rural pela UniOeste e em extensão rural pela UFSC, que junto conosco quer qualificar um pouquinho das estratégias de gestão organizacional em suas diversas modalidades para que nós possamos continuar crescendo enquanto modelo de organização. Seja bem-vindo, Marcos. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cedilho. Prazer todo meu. Marcos, além de especialista, doutorando em extensão rural, tem todo um conhecimento das suas andanças, aí das suas trajetórias e experiências com o cooperativismo da agricultura familiar. Inclusive, através do programa Mais Gestão, que nos ajudou a ter uma dissertação de mestrado e que nós queríamos ter um pouquinho do acúmulo das experiências que o Marcos absorveu junto ao programa de educação do Cooperativismo Solidário. Por isso, Marcos, você falasse um pouquinho para nós como que foi o seu estudo de mestrado e como nós podemos utilizá-lo para qualificar a gestão das cooperativas da agricultura familiar. Seja bem-vindo, é contigo a palavra. Beleza, Alcedir, beleza, cooperativistas do Brasil todo. Esse meu estudo, ele avaliou o perfil das fragilidades das cooperativas atendidas pelo programa Mais Gestão e tentou traçar um mapa de como está esse cooperativismo. Ele foi feito no estado do Paraná, mas a gente fez análise, ele não foge à regra do cooperativismo da agricultura familiar no Brasil todo. E para iniciar essa nossa conversa, que a gente vai fazer em tópicos, é necessário fazer uma introdução a respeito do que foi esse Mais Gestão, do que é esse Mais Gestão. O Mais Gestão foi um programa de assistência técnica e extensão rural para cooperativas que surgiu em 2013. Ele teve uma chamada pública em 2012, os trabalhos começaram em 2013 e foi até 2016. No Brasil foram atendidas 546 cooperativas por esse programa. Como vocês podem ver no mapa que segue na apresentação, houve uma concentração bem interessante de cooperativas, mas quase todos os estados foram atendidos. Pois é, Marcos, é interessante destacar. O programa Mais Gestão é uma conquista das cooperativas da agricultura familiar que até o momento não tinha um programa de gestão para pessoa jurídica. E, com certeza, os seus acúmulos, os seus resultados, é importante a gente estuda e perceba eles, porque nós vamos fomentar e defender as políticas que vêm para a agricultura familiar. Um programa de assistência técnica para a gestão de empreendimentos, o Mais Gestão é o primeiro. A assistência técnica e extensão rural foi implantada no Brasil sempre pensando em atender o agricultor lá na produção, como a gente fala, dentro da porteira. E o acúmulo das instituições como Unicafes, como o MDA, na época tínhamos a SAF, o DATER, o DEGRAVE, foram percebendo que era necessário esse programa. Então ele foi lançado em 2013, foi até 2016, e na ocasião onde eu fiz o mestrado, eu tentei fazer uma análise de como estava esse cooperativismo. O Mais Gestão iniciou novamente em 2019, uma segunda versão, agora implementado pela Anater, com recursos do MAPA, com o atendimento de 1.224 empreendimentos. E dessa vez, os empreendimentos são associações e cooperativas, com uma ressalva de que a associação precisaria ter no mínimo 20 associados. Então, o segundo Mais Gestão ele é mais abrangente, tanto em número, ele mais do que dobra, mas também ele percebe que tem que atender as associações, porque a realidade do norte e do nordeste, por exemplo, onde o cooperativismo não é tão numeroso quanto no sul, lá as associações cumprem esse papel. Talvez importante destacar, o Programa de Educação do Cooperativismo Solidário, o PEC-SOL, ele tem foco em gestão e governança.
E por isso, inclusive, nós orientamos que todos os estados que ainda estão em execução, o programa Mais Gestão, depois dos cortes que foram realizados aí durante esse ano, é fundamental que o programa Mais Gestão esteja casado com o programa de educação, porque as duas atividades podem se somar e gerar resultados mais significativos. Sempre destacando Mais Gestão, uma conquista que inclusive teve, né? Teve publicação em 2015, se não me engano, pela ex-presidenta Dilma, e que continuamos aí tentando defendê-lo. Mas vamos continuar falando dessa parte inicial. O Mais Gestão, em se tratando de uma iniciativa de assistência técnica e extensão rural, ele precisa primeiramente de um diagnóstico. Os técnicos, quando vão atender a cooperativa, eles precisam conhecer aquela cooperativa. Então, o Mais Gestão tinha um diagnóstico que veio de um outro projeto de gestão que havia em outro ministério, e ele foi adaptado para a agricultura familiar. Esse diagnóstico, ele era dividido em 6 áreas. O pessoal da administração de empresas tentou buscar nas teorias clássicas da administração, as funções, e fez o diagnóstico organizado em 6 áreas. E a cooperativa, quando respondia esse diagnóstico, ela podia fazer 4 respostas: sim, não, parcial e não se aplica. Então, o técnico ia lá e perguntava se a missão da cooperativa contempla o desenvolvimento sustentável. Aí os agricultores refletiam sobre isso e respondiam se sim, se não, se parcial ou se não se aplica. Feito esse diagnóstico, a gente começava a ter um panorama de como estava a gestão. Essas 6 áreas do diagnóstico se dividiam em 30 sub-áreas. Como a gente vai poder ver no slide, temos a gestão organizacional, que era organizada em 5 sub-áreas, gestão de pessoas em 3 sub-áreas, finanças e custos em 5 sub-áreas, comercialização e marketing em 6 sub-áreas, gestão industrial em 9 sub-áreas e gestão ambiental em 2. Então, esse era o diagnóstico do Mais Gestão, esse foi o diagnóstico do Mais Gestão, que na sua primeira versão era composto por 260 questões e na segunda versão por 136 questões. É bacana salientar que cada questão olhava para uma prática, uma ação dentro da cooperativa que pudesse promover a governança, a gestão, a autonomia dos cooperados no ditame dos rumos do empreendimento. É interessante destacar nesse ponto, pessoal. Mas todo esse monte de gestão, esse monte de facetas, as cooperativas da agricultura familiar, que tem pouca ação estrutural, não tem tudo isso. E, na verdade, é aí que nós nos enganamos, né? Pode ser em pequenos detalhes, em pequenas ações, mas a gente precisa se preocupar com todos os itens, né? Com a gestão de pessoas, o financeiro, o operacional, o industrial e mercado, porque elas fazem parte da organização, né? E, às vezes, a gente tem uma visão simplista, achando que a gente não precisa disso. E deixamos de fazer situações que podem ajudar a gente a alcançar maior índice de sustentabilidade. Dessas áreas de gestão, o pessoal, todo mundo respondia com tranquilidade, foi fácil de absorver das cooperativas as respostas, Marcos? Então, uma das primeiras críticas foi o tamanho da ferramenta. Você vai com 260 perguntas para fazer um diagnóstico, mas era muito necessário. É claro que algumas áreas não se aplicavam para uma cooperativa e para outra cooperativa. A gente vai ver depois na análise dos dados, por exemplo, tem uma área específica sobre gestão agroindustrial. Mas a gente tem no nosso cenário do cooperativismo, da agricultura familiar, muita cooperativa que não faz esse serviço de agroindustrializar o produto, ela só comercializa. Então, em algumas áreas, a gente não via aplicabilidade dentro da cooperativa. E o esforço foi de adaptar toda essa ferramenta, que é muito boa, mas para a realidade das cooperativas que a gente atendeu do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Assim como o PECSOL, pessoal, qualquer programa tem que ser qualificado, tem que ter induzido, trabalhado de acordo com a realidade de cada uma das organizações. Esperamos que com essa fase inicial de apresentação do Mais Gestão, nós possamos também qualificar a nossa estratégia de como trabalhar a multiplicação nas cooperativas locais. Continuaremos conversando mais sobre ele no próximo bloco desse vídeo sobre gestão com o apoio do Marcos Grigolim.